Olá, eu sou a Juliana Sou e hoje a gente está começando a nova websérie da Ikezaki, A Magia da Beleza. E hoje a gente vai trazer para você um look muito legal, que é uma noiva super simples, fácil. Esse é um lencinho que tem aloe vera. Então, a aloe vera, ele automaticamente dá uma hidratação natural para a pele de forma bem leve. Como o foco da noiva é direcionado à fotografia, então eu estou usando um primer totalmente siliconado. O silicone, ele dá uma leitura mais bonita para a fotografia. Então eu estou usando um primer mais mineral. Geralmente eu utilizo somente nessa região. Eu não trabalho com primer em todo o rosto. Não há necessidade de trabalhar a área externa. Então somente a área interna. Ela tem uma pele morena mais dourada, então eu vou potencializar esse dourado com bases em bastão, mais canela, mais telha e mais terracota. Então vai dar um ar mais bacana e uma leitura super bonita para a fotografia. O grande charme da noiva, eu acredito que seja a pele super mega uniforme, fresquinha, com aquele ar mais literalmente descansado. Esse é um pincel preciso, então para uma base em bastão super funciona. Uma dica para a noiva é sempre manter a pele dessa noiva mais quente do que fria. Por mais que ela seja rosada ou até mesmo branquinha, manter a pele dessa noiva mais quente sempre vai deixar ela mais bonita na fotografia e até mesmo no vídeo. Fazer um mix de corretivo sobre base, principalmente quando nós temos a tendência a ter a fossa orbital um pouquinho mais marcadinha. Muita gente chama de bolsa, que a bolsa é o volume, né? A fossa orbital é essa profundidade. Então eu estou trabalhando 2 tons de corretivo. E vou trabalhar uma textura de corretivo mais líquido e quente. Então, nossa, vira um mosaico. Não. A gente vai dar o quê? Naturalidade e temperatura. Já vou trabalhar a iluminação de forma líquida. Então, os pontos básicos de luz. Hoje em dia eu prefiro, principalmente para uma naturalidade, a iluminação mais cremosa e líquida do que em pó. Geralmente a noiva, eu prefiro utilizar pós como finalização, não como elemento no meio da maquiagem. Eu prefiro trabalhar os efeitos, os contornos, os blushes, como um processo de selagem, até mesmo para a gente ter menos maquiagem nessa pele, do que o processo convencional de impermeabilizar toda a pele e você ter que corrigir essa tonalidade. Ela tem um rosto super anguloso. Se eu trabalhar com uma sobrancelha muito marcada, muito angulosa, eu vou ter ângulo sobre ângulo, não é legal. Então eu mantive uma sobrancelha mais linear. Eu acho que dá mais uma harmonia. Ela tem uma sobrancelha super natural. Então a ideia é você sair um pouquinho, fazer algo atemporal, principalmente para uma noiva, para você não ter uma coisa tão marcada, tão definida. Como ela não tem uma sobrancelha feita, a sobrancelha dela é 100% natural, o que eu estou fazendo? Eu estou anulando os fiozinhos babies. Então eu estou anulando com o próprio corretivo. Então a gente vai iniciar com o clássico, que é o marrom telha, como acabamento. Sempre os tons aquecidos favorecem as peles morenas. Na verdade, qualquer pele. Muita gente se preocupa com as olheiras. As olheiras só acontecem com as cores frias. Eu estou fazendo um esfumado bem marcado, bem forte, porque no efeito final ele vai ficar super suave, principalmente porque ela tem a tendência a ter a marcação da fossa orbital. Então a gente vai explorar um pouquinho mais a parte de baixo
e literalmente suavizar a parte de cima. Essa é uma tendência muito forte para noiva, que é o famoso delineado invertido, é muito legal. Eu trabalhando um tom quente, mas levemente acobreado, em toda a extensão da pálpebra móvel. Ele só vai ser um fundo para o iluminador que eu vou utilizar. Essa noiva tem a característica de ter a pálpebra móvel maior do que a sua pálpebra luz, que é a famosa pálpebra da sobrancelha. Então, eu estou explorando muito mais tons de luminosidade do que de sombra. Por isso que nós trabalhamos com a estratégia de colocar a sombra mais escura na parte inferior e não na superior, para deixar o olho dela mais aberto, mais bonito, principalmente porque a gente vai explorar muito acessórios, cílios. Ela tem uma têmpora super linda, super pequenininha, então eu tô explorando um pouquinho mais essa têmpora, levando levemente esse esfumado para fora. Também porque ela tem uma sobrancelha super longa. A sobreposição para maquiagem de noiva ou de festa é super importante. Não é porque eu já cheguei na tonalidade que eu preciso que eu não tenho que colocar mais sombra. Como a gente está lidando com cerimonial, eu preciso ter textura. Uma dica super legal é você trabalhar o canto interno com o famoso ponto de luz, super claro, e levemente sobrepor a sombra que você está utilizando. Então você cria um degradê bonito, você dá uma leitura de uma tonalidade clara, sem deixar aquela coisa super mega power iluminado. Ela tem um côncavo bem alto, então levemente eu vou abaixar ele só um pouquinho. Então eu tô trabalhando levemente abaixo, da onde seria o côncavo dela mesmo, pra gente dar uma harmonia bem bonita. Vou trabalhar um pouquinho só com tangerina, um pigmento clarinho, só no centro. Ele é levemente furta-cor, então ele brinca um pouquinho com a imagem. Ele dá uma delicadeza, com um brilho onde a gente tem uma lâmina levemente mais grossinha. Eu não vou trabalhar com nenhuma cola, porque eu não quero esse brilho mais forte do que a sombra. Eu quero ele literalmente como se fosse uma segunda pele. Então a ideia de você utilizar a máscara é só você criar uma cor para remover alguns farelinhos de sombra ou qualquer coisa assim. A minha dica para cílios é sempre coloque de olho aberto. Antigamente nós colocávamos de olhos fechados. A probabilidade desse cílio soltar era muito grande, porque automaticamente o olho fica menor quando o olho está fechado. Então, quando a gente abre os olhos, ele fica na proporção certa e eu não incomodo a cliente. E agora eu vou começar a finalizar essa noiva. Então o cílio está secando, eu vou começar a ver se tem algum pozinho fora do lugar, se a tonalidade está certinha. Então se eu tivesse com uma pele já totalmente impermeabilizada, eu não poderia ter esse retoque de uma forma tão simples. Então a minha dica sempre é: utilize qualquer tipo de pó depois que você finalizar 90% do processo da beleza da noiva. Eu optei por trabalhar totalmente monocromática, porque é mais bonito, dá uma leitura mais bonita, fica mais natural, que é a proposta dela. Então a monocromia, tanto de cor, em sombra, batom e blush, sempre vai deixar uma noiva sofisticada, dentro da tendência. E eu vou falar até uma coisa contraditória, né? A noiva se torna também atemporal. Fala, oi, como assim? Dentro da tendência e atemporal? Exatamente.
Quando nós trabalhamos com elementos dentro do mesmo tom, eu perco um pouquinho a referência de um período. Então ela sempre vai se ver bonita no álbum. Eu gosto bastante de trazer textura, então trazer uma umidade para os lábios sempre dá uma textura super bonita, super leve, chique. Vou unir os cílios dela com o postiço. Eu não vou trabalhar delineador, vou finalizar somente um lápis cremoso. Olhos no perfil dela, eu sempre prefiro manter somente a sombra. Eu vou usar um falso delineado, que é um lápis cremoso passado com um pincel preciso. Pode ser um chanfrado, pode ser um reto. Então essa foi a proposta, galera, direcionada a uma beleza de noiva mais natural, totalmente monocromática, que se torna atemporal. E no próximo episódio, vocês vão ver o que o Michael vai trazer para vocês como penteado de noiva. Espera aí!